Ver aqui o pastor Raimundo, né? Os demais companheiros. Agradecer a Deus pela vida do Gênesis, né? Karine, que nos convidaram, né? Para estar com vocês aqui. Pastor Jaderson, né? Ele encontrei com ele na sede, nos falou do trabalho. E para nós é uma alegria, né? Poder retornar e poder cooperar com os irmãos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e poder de alguma forma, né, ser útil e transmitir algo da parte de Deus. Até disse para o pastor Gerson que falou, o tema é um tema um pouco difícil, né? Eu falo para vocês que é tão difícil. Não é que é questão de ser difícil, né? Deixe as telas de lado e viva mais tempo em família. Falar às vezes até não se torna tão difícil, mas viver, né, nos dias que nós estamos vivendo é uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque todos nós hoje estamos envolvidos com as mídias. Não é assim, meus irmãos? Hoje todos nós temos celular, tem televisão em casa, acesso à internet, não é isso? Nós precisamos no dia a dia, no trabalho, né? Antigamente, eu me lembro, teve uma época que nós não tínhamos nem TV em casa, né? Não tinha televisão em casa. Ficou um bom tempo sem televisão em casa. A nossa igreja, algumas décadas atrás, alguns irmãos mais antigos que vão lembrar, que era proibida a televisão, né? Era proibida. E se algum obreiro tivesse televisão, ele, né, era disciplinado, né? Era disciplinado. Mas graças a Deus isso passou, né? E é uma necessidade que nós temos hoje. Uma necessidade. Eu estava passando no comércio e vi lá, precisa de funcionário. Mandar currículo pelo WhatsApp, né? Então, se você precisa de emprego, como é que você vai fazer? Hoje em currículo você manda pela internet, WhatsApp, então você tem que saber, tem que manusear. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, nós temos hoje uma ferramenta muito grande nas nossas mãos e nós temos que saber usá-la, né? Saber usá-la, e principalmente com relação à família, né? Tomar os devidos cuidados para que essa tecnologia não venha nos afastar de Deus e também não venha atrapalhar a nossa comunhão dentro de casa, dentro de casa. Então, o tema que os irmãos oraram, né, colocaram para ser debatido hoje, fala assim: deixe as telas de lado, viva mais tempo em família. Pode mudar isso. Eu quero ler para os irmãos Eclesiastes, capítulo de número 3. É um texto bastante conhecido, que fala a respeito do tempo, né? Há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, versículos de 4 a 8 e versículos de 10 a 12, tem aí no telão, né? Quem tiver visão boa, né, de longe, dá para enxergar, né? É que eu fico de costa aqui, a letrinha ali já é menor e eu preciso de óculos, então eu pus o computador. A gente não imprimiu, né? Todos acharam, irmão, Eclesiastes? Eu vou ler na versão King James atualizada, tá? Ela é um pouco mais atualizada, mais moderna em relação à versão que nós usamos, da Almeida Revista e Corrigida. Versículo 4 do capítulo 3. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar de abraçar, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de desistir de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer paz,
Versículo 10. Observa a tarefa que Deus deu aos seres humanos para deles se ocuparem. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também colocou no coração do homem um desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem, a não ser a de se alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. Amém, meus irmãos? Então eu quis usar esse texto, né? Ele tem algumas nuances, né? Nós fôssemos meditar nele, né? Alguns tópicos dele aqui. Ele é muito rico para nós tirarmos aqui lições preciosas para nossas vidas. Dentro de casa a gente ri, a gente chora. Então, queira ou não, nós temos um tempo que a gente vai chorar, mas também vai sorrir. Vai ter um tempo de você se lamentar, mas vai ter o tempo também de você dançar, como diz aqui a tradução, né? Quem nunca dançou em casa, né? Lá com a família, né? Com a esposa, com os filhos, né? Às vezes tocando hino, você se alegrar com as crianças. Alguém já fez isso aqui ou não? Se você não fez, tem criança, né? Ou adolescente, faça, não é? Ou quem sabe só você e seu marido, tá dentro de casa, né? Servindo a Deus, se alegrando. Às vezes está na cozinha, lá cozinhando, né? Fazendo algo, né? É muito bom, meus irmãos, vivermos em alegria. É claro que vai ter os momentos de dificuldade, de angústia, vai ter momento de choro, mas tem momento de alegria. Glória a Jesus. Então nos momentos de dificuldade a gente ora, a gente clama a Deus, a gente se abraça, né? A gente chora junto, mas quando pode a gente se alegra também, a gente celebra as conquistas, né? As vitórias, né? E não precisa ser muita coisa não, meus irmãos. Glória a Jesus. Às vezes o filho fala: pai, tirei 8 na prova, 6, né? Está na média, glória a Deus, né? Não é assim? Tem pai que às vezes é exigente, fala: mãe, por que você não tirou 10, né? Glória a Jesus. Mas nós precisamos aprender a incentivá-los, né? A incentivar e dizer aquilo que é bom, né? Para que eles possam crescer com autoestima elevada. Os judeus eles fazem assim, irmãos, é um costume judaico, né? Os pais incentivarem os filhos, né? Os pais, quando o filho chega na escola, diz: olha, não fui bem na escola, falam: não, fica tranquilo, meu filho, nós sabemos que você é inteligente, nós sabemos que Deus te dá graça, Deus te dá sabedoria, e você vai melhorar, você vai tirar notas boas, né? Porque é um costume bom, meus irmãos, bom você incentivar. E às vezes nós erramos, né? Quantos pais que às vezes, infelizmente, falam até palavras que depois vão ficar marcadas, guardadas no coração, que podem até gerar traumas na vida, traumas lá no futuro, né? Quantos filhos que escutaram do pai: ah, você é um burro, você não vai aprender nada. Misericórdia, né? Mas não é assim que nós temos que fazer. Nós temos que abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família, né? Tanto o pai como a mãe, glória a Jesus, para que os nossos filhos sejam uma bênção. Nós temos que olhar para nossos filhos assim como Deus nos vê. Como é que Deus nos vê, meus irmãos? Nós cheios de falhas, cheios de problemas, cheios de defeitos, mas Deus fala: ó, você é meu filho amado, você é alguém especial, esforça-te, eu sou contigo. Deus, Ele nos ama, Ele demonstra o seu amor mesmo quando nós falhamos. E Deus é a figura paterna, meus irmãos, que nós temos que nos espelhar. Glória a Jesus, não é? E Deus, Ele não nos olha somente, né, com uma visão terrena, mas Deus nos olha em todos os aspectos da nossa vida. Glória a Jesus. Então há tempo para tudo, há tempo para você buscar, tempo para desistir. Às vezes é preciso você, não é, insistir com algo. Às vezes é momento de você
entender que você precisa mudar a rota, mudar de caminho. É tempo de conservar e tempo de jogar fora, né? Minha esposa diz que às vezes tem alguns maridos acumuladores, né? Aqui eu acho que não tem, né? Falam em jogar alguma coisa fora, misericórdia, né? Isso aí não é assim? Tem uma roupa lá que faz 3 anos que não usa. Não, estou esperando emagrecer para poder usar ela, né? Tem alguém assim aqui? Não precisa levantar a mão não, irmãos, mas às vezes acontece. Glória a Jesus, né? Às vezes é alguma tralha lá, alguma coisa que está lá atrapalhando só. Você pode dar para alguém, abençoar alguém. Às vezes não é útil para você, você não usa mais, dê para alguém. Então tem tempo de você, não é conservar, tempo de jogar fora. Às vezes precisa fazer uma limpeza, uma faxina, tirar alguma coisa. Na nossa vida espiritual também é assim, não é? Nós precisamos nos autoexaminar, glória a Jesus, não é? Principalmente fazemos isso na ceia do Senhor, onde nós fazemos o autoexame, cada um olha para si próprio, cada um julga a si próprio, glória a Jesus, e assim come e beba, né? Não é para o homem se julgar e falar, eu não tenho jeito, não, é para você fazer uma autoanálise na sua própria vida e tirar aquilo que não agrada a Deus, colocar aos pés de Cristo e prosseguir, glória a Jesus. E vai tempo de rasgar, misturar, ficar quieto, tempo de expressar o que você sente, há tempo de você calar-se, mas há tempo de você expressar o sentimento do seu coração, glória a Jesus. E uma coisa difícil, meus irmãos, é uma pessoa falar de si própria. Às vezes é fácil falar dos outros, né? É fácil falar do que está acontecendo, daquilo que nós vemos, mas falar o que você sente, falar o sentimento do seu coração, olha, estou sentindo isso, sentindo raiva, sentindo alegria, expressar o seu sentimento, é importante que se faça, principalmente no âmbito familiar, para o seu cônjuge, para os seus filhos, não é? Quando alguém te magoar, você fala isso, olha, eu estou triste por alguma coisa que você falou, me perdoa porque eu estou entristecido. Aí já começa o processo do perdão, né? Você está falando de si. Agora falar do outro muitas vezes é mais fácil, né? Mas há tempo de ficar quieto, mas tempo de expressar o que se sente. Se você não tem esse costume, comece a pensar nisso. Olha, eu preciso expressar os sentimentos do meu coração, a minha família, meus cônjuges, meus filhos, preciso conhecer. E para isso o diálogo é fundamental, é importantíssimo, glória a Jesus. Eu tenho que correr aqui, irmãos, porque eu vou dividir o tempo, né, com a minha esposa. Então nós combinamos, isso está combinado, né, irmão? Foi combinado, né? Nós combinamos que eu ia até uma parte e ela vai prosseguindo depois, glória a Jesus. Mas Deus fez tudo no seu tempo, Deus tem os seus propósitos, e o ser humano às vezes não consegue compreender aquilo que Deus idealizou para nós, aquilo que Deus tem para nós. E nós podemos, meus irmãos, entender, buscar. É claro que é tudo quanto Deus criou para que usufruíssemos, tudo quanto Deus estabeleceu para que pudéssemos beneficiar, para que estivesse ao nosso alcance, meus irmãos, está à nossa disposição. A Bíblia diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda a sorte de bênção. Imagine, meus irmãos. E às vezes nós ficamos mendigando, né? E Deus nos abençoou. Está à sua disposição, à minha disposição, à disposição da nossa casa, da nossa família. Então nós precisamos buscá-la, precisamos conhecê-la e precisamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Está à nossa disposição. Então, sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem a não ser alegrar-se e fazer o bem durante a sua vida, não é? Então você pode ser alegre, pode ser feliz. Deus quer o nosso bem, meus irmãos. Deus quer a nossa alegria. Deus, Ele quer nos abençoar de uma forma muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes você pensa em algo, mas o que Deus preparou para nós, a Bíblia diz lá em Coríntios, o que Deus preparou para nós
é aquilo que o olho não viu, é aquilo que o ouvido não ouviu, é aquilo que não subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas João disse que lá no céu tem ruas de ouro, muro de jaspe, né? De cristal, sardônio, esmeralda, e ele faz ali uma lista grande de pedras preciosas. Mas a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu foi o que Deus preparou. Mas como eu entendo isso então? Eu entendo que o que Deus preparou para nós, meus irmãos, vai além da compreensão divina. Vai além. Então João, o que ele faz? Ele expressa naquilo que ele conhecia. Mas o que nos aguarda no céu é muito mais do que aquilo que João escreveu lá no Apocalipse. É muito superior, meus irmãos. É muito mais. É o que nós entendemos como os humanos, é aquilo. Agora imagina, meus irmãos, estas bênçãos também materiais hoje para nós. No nosso relacionamento, Deus tem coisas grandes para nós. Glória a Jesus. Mas infelizmente, meus irmãos, muitas vezes nós não ocupamos bem o nosso tempo, né? Nós, às vezes, ficamos presos às telas, presos à mídia. Hoje a mídia é algo muito terrível, né? Que ela vem roubando muito o nosso tempo. Nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Eu pesquisei, eu fiz algumas pesquisas, né? A respeito do relacionamento familiar. E confesso que lendo, né? A gente vai ficando perplexo de tantas coisas que acontecem. Tantas coisas. Eu li sobre uma pesquisa na Inglaterra, um instituto inglês, britânico. Eles fizeram uma pesquisa em 25 países. E o resultado foi que o tempo de qualidade, né, que muitas famílias querem, procuram, as famílias, elas procuram, na sua maioria, nessa pesquisa feita, elas têm 36 minutos por dia. Se você calcular, vai dar 15 dias por ano, não é? Então imagine, um ano de 365 dias, as pessoas conseguem viver apenas 15 dias no ano. Isso contando Natal, as festas, não é, natalina, comemoração de aniversário e as demais festividades que as famílias comemoram. Então, meus irmãos, essa questão do tempo, de nós aproveitarmos nosso tempo em família, não é dificuldade, não é só aqui no Brasil, não é só aqui no nosso meio, não é só aqui na Vila Esmeraldina, não é só em Campinas, é no mundo todo. A grande dificuldade no relacionamento familiar. E nós precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo, para não entrarmos na mesma estatística. Glória a Jesus. É necessário que nós entendamos, para que possamos então tomar uma posição, um posicionamento, e assim andar conforme o Senhor quer que nós andemos. Não vai dar tempo de falar sobre tudo, mas 75% dos pais, eles sentem que os filhos estão crescendo rápido demais. Os irmãos vão ver que está relacionado a nós, né? Os anos vão passando, a gente fala: olha, meus filhos cresceram, nem vi. Não é assim? E nessa pesquisa, 75% dos pais, eles disseram que seria isso. Muda a tela, irmão. Eu esqueci. Ainda bem que eu tenho esposa aqui aí. Então 75% dos pais, eles perderam aquele momento do desenvolvimento da criança. Muitos pais às vezes perdem a oportunidade de aproveitar o crescimento. Eu sei que criar filhos dá trabalho, né? A irmã disse aqui, que cantou, que muitos casais hoje querem pet, né? Porque criar um pet dá menos trabalho, né? Mas aí mesmo assim, que tem pet é caro, né? Eu não tenho, mas eu conheço quem tem, sei que hoje, né, dá muito lucro, né, quem tem um pet shop, né? Porque está em alta, e a tendência é crescer cada vez mais, porque as famílias não querem ter filhos, porque criar filhos dá trabalho. É claro que dá trabalho, mas tem prazer, meus irmãos. Quem criou filhos, quem pôde acompanhá-los, estar juntos, teve trabalho, teve dificuldade, mas nada, meus irmãos, substitui
não é? O gozo, a alegria de você acompanhar o crescimento de um filho, de uma filha, de ver o desenvolvimento, de aproveitar cada etapa da vida, não é? Desde bebezinho, depois da sua infância, não é? Ela passa ali pelo jardim da infância, e depois da pré-adolescência, adolescência, e não para aí, fica jovem, casa, e mesmo depois que casa, continua sendo filho, ainda que se torne uma nova família, continuam sendo filhos, né? E é prazeroso nos reunir, é prazeroso estar com eles, é prazeroso ver aquilo que Deus faz na vida deles. E 75% desses pais dessa pesquisa, eles se lastimaram por não ver os seus filhos crescendo, não ver o desenvolvimento das crianças. E 50%, né, dos entrevistados, eles reclamaram que eles não conseguem equilibrar, não é? O tempo gasto entre os entes queridos. As pessoas dizem: olha, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu tenho que trabalhar de dia e de noite, eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, e eu não tenho tempo, é muito corrida a minha vida. Não é assim que a gente escuta falar? A maioria dos lares é assim, a maioria dos pais reclamam disso, que não tem tempo, não é? Por quê, meus irmãos? Porque eles passam grandes horas, né? Longas horas no trabalho, e às vezes até mesmo a esposa numa rotina doméstica frenética, porque cuidar de casa não é fácil, né? Não é fácil. Eu trabalho hoje no home office, trabalho em casa e ajudo minha esposa, mas vejo a dificuldade dela. Imagina, irmãos, limpar a casa todo dia tem pó, não tem? Tem que limpar banheiro, tem que limpar a cozinha, tem que passar pano, tem que tirar pó, não é? Tem que lavar quintal, varrer, tem que preparar comida, cuidar dos filhos. É difícil, irmãos. Se você nunca, se um bom marido aqui nunca experimentou ficar um dia e trocar, né? Vamos trocar, você fica no meu lugar, eu fico no seu lugar. Procura lá, né? Fazer uma faxina de verdade, né? Limpar um banheiro, né? Lavar a casa, lavar o quintal, tirar o pó, fazer comida, né? Misericórdia, chega no final do dia, está quase infartando, né? Glória a Jesus. Mas essa pesquisa mostra, né, que muitos não conseguem conciliar a vida profissional com a pessoal. Pulando aí, existe também crianças, né, que não têm assistência dos pais. Os pais, eles estão dentro de casa, mas estão longe. De 8 de 10 pais, eles admitem que eles disputam com o videogame, com a TV, pela atenção das crianças. Muitos deles dão a TV, colocam a criança na TV, a babá eletrônica, né? Não é assim que muitos pais fazem? Liga a TV lá, a criança fica lá vendo um desenho, né? Fica lá vendo a Peppa, não sei o que, e coloca lá tantos desenhos, né? Um filme infantil, dá um videogame para a criança, e aí depois a criança fica só lá e não quer brincar com o pai. Então os pais, de cada 10 pais, 8 disseram que eles precisam disputar a atenção dos filhos, né? E 73% dos filhos disseram que preferem brincar com os pais do que com a TV, né? Então a maioria dos filhos prefere brincar com os pais. Então às vezes falta a insistência do pai e da mãe, né? Às vezes falta atentar para isso. Em vez de deixar a criança, né, tomar conta lá da mídia, não, convide ela, crie atividades, convide para fazer algo, uma atividade junto, né? Por quê? Porque senão vai passar o tempo e você não vai aproveitar esse momento. Pelo contrário, né? Pode ser que traga desgosto depois, futuramente. E muitos pais às vezes sentam com os filhos para assistir TV, mas depois de um dia agitado, corrido, ele está cansado, aí ninguém conversa, fica todo mundo na frente da TV, e se alguém falar, ele briga ainda. Vocês conhecem alguém assim? Que fica vidrado na TV, parece que ele entra junto, se tiver um filme, parece que ele está junto no filme lá, não é? Se é a hora do jornal, na hora do jornal eu não quero perder por nada, né?
E aí o filho quer contar alguma coisa, a mulher quer falar alguma coisa, e o marido, ela fala, você escutou o que eu falei? Não, isso você falou mesmo? E muitas vezes estão cansados. Então essa pesquisa mostra que 70% desses pais, pode mudar aí, eles confessaram isso, que eles muitas vezes sentam-se com a família, mas não conseguem ter um diálogo, não conseguem ter uma conversa, não conseguem falar daquilo que sente, daquilo que passou, como foi o seu dia, e é uma dificuldade muito grande, e são coisas que nós estamos vivendo. Deixa as terras de lado, viva mais em família. Então, meus irmãos, eu escrevi em vermelho aí dizendo o seguinte: muita gente não para pensar, é preciso dispersar as distrações. Então, se até hoje você não para, você não pensa nesse assunto, comece a pensar nisso, comece a meditar nisso. Como é que está o meu relacionamento dentro de casa? Será que a mídia está tomando conta, não é? Ela está substituindo a nossa conversa, está substituindo o nosso relacionamento dentro de casa, não é? Será que até na hora do jantar, ou do almoço, nas refeições que a gente consegue fazer junto, tem pessoas que levam o celular para a mesa, não é? Eu vi uma postagem, minha esposa mostrou uma postagem uma certa feita, eu achei interessante, né? Um grupo de jovens estavam num restaurante e eles fizeram uma pilha de celular, né? E fizeram um propósito: o primeiro que pegar o celular paga a conta. Aí ninguém pegou o celular, né? Mas você vai no restaurante, você vai almoçar ou vai jantar fora, os irmãos vai em uma lanchonete, os irmãos veem isso. As pessoas, às vezes, casais estão sentados, em vez de estar conversando, um está no celular, outro está no outro. Eu não sei se estão trocando mensagem, mas pelo jeito não. Eu acho que está vendo, né, notícia do dia, internet, Facebook, Instagram, é isso. E deixa de conversar, deixa de falar do seu sentimento, das suas emoções. É isso que nós estamos vivendo, mas nós precisamos parar para pensar que nós podemos aproveitar mais o tempo, mais o momento. O tempo passa muito rápido e basta piscar para perder os melhores acontecimentos da vida em família. O tempo passa rápido, irmãos. A Bíblia diz que a nossa vida é como a fumaça, é como uma erva que cresce num dia e morre no outro dia. A nossa vida é como uma fumaça que vai e se perde rapidamente. Então aproveite cada dia, aproveite cada momento com a sua família, valorize o relacionamento, valorize o diálogo, valorize a comunhão. Nós precisamos parar para pensar e ver aquilo que está roubando o nosso tempo, aonde nós estamos investindo o nosso tempo, e mudarmos isso, meus irmãos. Não é para as pessoas lá de fora, não. Isso está acontecendo dentro das famílias que estão na igreja. Acontece conosco. Por isso que eu disse para o pastor que é um assunto difícil. Falar é fácil, mas é um assunto que nos traz dificuldade no dia a dia, na nossa convivência. Encontre maneira de apreciá-los enquanto eles acontecem. E aí você muda agora a tela, tá? E a Glaucia, ela vai prosseguir daqui para frente. Tá bom, meus irmãos? A gente tinha mais alguma coisa para falar, mas o tempo nosso é curto, né? É curto, mas eu creio que esse breve relampejo, né, ele possa ser um despertar para nossas vidas, né? Há um tempo para todas as coisas. Como nós estamos utilizando esse tempo? Como nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu, com as coisas que Deus nos entregou, né? A nossa família, com aquilo que você tem no seu dia a dia. Você não precisa radicalizar. Não, eu vou pegar e vou jogar a televisão fora, né? Vou quebrar o celular, né? Tem pessoas que é assim, né? Para resolver o problema ele já... Mas esse não é o caminho. A Bíblia nos fala sobre equilíbrio. O cristão precisa ser equilibrado. Amém, meus irmãos? O cristão precisa ter equilíbrio. Ele precisa orar a Deus, e Deus vai lhe dando sabedoria, vai lhe dando graça, vai lhe direcionando, e o nome dele vai ser glorificado. Amém. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Queridos irmãos, algo que a gente precisa prestar atenção
todos os dias, todos os momentos, todos os minutos, mas como vamos prestar atenção se estamos tão distraídos? Como prestar atenção se estamos vivendo numa sociedade zumbi? Já viu as pessoas que andam na rua olhando para o celular? Elas não levantam mais a cabeça. E um certo dia, alguém vai levantar a cabeça e vai perceber que a esposa envelheceu, o marido envelheceu, o filho cresceu. E eles não viram isso acontecer. E nós estamos diante de um grande desafio dentro dos nossos lares. Antigamente, quantas vezes eu ouvi alguém dizer: olha, a gente precisa dar uma palavra para esses adolescentes saírem do celular, porque eles só ficam jogando. E hoje a gente já está trazendo mensagem para a família toda, não é só para os adolescentes. E o mais triste é que as nossas crianças já estão envolvidas nesse cenário. Eu quero começar deixando aqui para vocês em Gálatas capítulo 5 e versículo 19, que diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. O último, irmãos, o último fruto do Espírito, domínio próprio, é algo que, falando desse tema, nós vemos que estamos perdendo o domínio próprio. A gente já não sabe mais a hora de parar. A verdade é, você pode mudar a tela, fazendo favor? As pessoas não estão sabendo a hora de parar. Tempo é uma moeda de troca. Aquilo que eu invisto, eu vou receber. Se eu estou investindo em algo que não é produtivo, então eu vou receber o quê? Se eu invisto em algo produtivo, então eu vou ter uma colheita melhor, satisfatória, né? Estarei gerando em mim o fruto do Espírito. Mas se o tempo gasto está sendo com coisas que não edificam, não agradam a Deus, então a colheita também virá da mesma forma. E ela não será satisfatória, não glorificará o nome do Senhor, e a nossa família estará à beira de um abismo, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro. E nós vemos aqui, eu não sei se vocês já ouviram, eu gostaria de voltar agora um pouquinho a esses últimos minutos que nós temos, para a conscientização do mal das telas na vida das crianças e dos adolescentes. Por quê? A criança e o adolescente, até os 26 anos, eles não têm a formação do seu cérebro completamente ainda. O cérebro está em desenvolvimento. Somente a partir desta idade, todas as funções cognitivas do seu cérebro estará em perfeita função. E aí é muito mais fácil você ter as tomadas de decisões. Isso é bom, isso não é bom, isso serve para mim, isso não serve para mim. Eu vou parar aqui ou eu não vou parar aqui. Estão entendendo, irmãos? Então nós vamos agora falar um pouquinho, porque o estrago já foi feito, ou está sendo feito. De que forma? Se deu a oportunidade para que as pessoas tenham o mundo nas suas mãos, com um clique. Meu esposo trouxe aqui informações, de outros países, e nós temos a possibilidade de conversar com pessoas do mundo todo, e às vezes não conversamos com aqueles que estão no nosso lado. Às vezes no casal está longe um do outro e está mandando beijinho,
mensagem, né? Mas quando está junto não tem assunto. Se perde a conexão. E nós vamos ver agora um novo mal do milênio, infelizmente, que se chama nomofobia. O que significa isso? O vício de celular que cresce entre as crianças. Mas os adultos que aqui estão podem falar: eu não tenho filho, meus filhos já estão adultos, mas talvez você tenha netos, ou talvez você conheça alguém que tem filhos, e talvez você está nessa situação também. Vai ser um pouco direcionada, mas eu acredito que os adultos estão na mesma condição. Porque se os adultos não estivessem na mesma condição, as crianças não estariam. Porque o exemplo arrasta mais do que palavras. Não adianta falar para a criança: deixe esse celular, se os adultos estão todo o tempo com o celular na mão, né? Então vamos ser hipócritas se a gente continuar pensando e agindo assim. Então, numa pesquisa da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com outras universidades do Brasil, ouviu mais de 6.000 pais de crianças e adolescentes no país e concluiu que a pandemia aumentou o uso de tecnologia por esta faixa etária. Então, 54% responderam que os filhos passam mais de 4 horas por dia usando telas. Outros 24% que os filhos ficam de 3 a 4 horas usando uma tela, seja de celular, seja de computador, seja de televisão, enfim. O impacto e as consequências do uso exagerado de telas para as crianças e adolescentes pode ser ainda maiores. Pode mudar a tela, por favor? E você sabe o que é monofobia? Nomofobia é o medo de ficar sem o celular, algo cada vez mais comum entre as crianças no mundo conectado que estamos vivendo. Próxima tela. Especialistas explicam que o uso do celular libera dopamina, um neurotransmissor relacionado ao prazer e bem-estar. Porém, essa sensação positiva pode se tornar um problema quando ocorre com muita frequência, gerando dependência emocional. Eu sei que está difícil, né, para alguns irmãos acompanharem lendo, mas se alguém ficar interessado, depois a gente manda o impresso para os irmãos entregarem aqui na congregação, tá? Então, o que é isso, irmã Glaucia? E se esse negócio traz prazer, alegria, então não é bom. Tudo que é excesso, irmãos, não é bom. E o que é dopamina? Dopamina eu anotei aqui segundo o nosso dicionário, né, para que não haja dúvidas. Dopamina é um neurotransmissor, como nós temos tantos outros, responsável por levar informações do cérebro para várias partes do nosso corpo. A substância é conhecida como um dos hormônios da felicidade e, quando liberada, provoca a sensação de prazer, satisfação e aumenta a motivação. Então, sabe, irmãos, aqueles vídeos tontos que a gente fica horas vendo, um atrás do outro? Você dá gargalhada, você acha engraçado, você fala com o marido: vem aqui ver, ou o marido fala: vem aqui ver isso, ou a criança fica horas e horas passando vídeos. Isso gera uma sensação de prazer, de alegria, de contentamento, você se diverte, só que é tudo muito rápido. Tudo que é muito rápido não traz uma absorção, não absorve corretamente. Então o que acontece? Eu preciso de cada vez mais conteúdo para me sentir um prazer que eu sentia vendo 2, 3. Já vai para 6, já vai para 12. E você não se contenta, porque você quer ter esse sentimento toda hora. E isso é viciante. Porque nós precisamos ter prazer moderadamente e em diversas fases da nossa vida, em diversas situações. Não pode ser só com aquele conteúdo. Isso se chama dopamina barata. Por quê? É algo muito rápido. Não é produzido com qualidade no nosso cérebro. Não dá para aproveitar muito tempo. É diferente de uma pessoa que faz uma caminhada 30, 40 minutos. Ela vai produzir
dopamina, mas de boa qualidade. Ela sabe a hora de começar e parar. Então existem várias formas de uma pessoa adquirir a dopamina, esse neurotransmissor, da forma correta e da forma incorreta. As telas, o conteúdo que algumas pessoas estão vendo, e principalmente crianças e adolescentes, tipo TikTok, outras redes que tem muitos vídeos que ensinam a jogar, vídeos que ficam aqueles influenciadores falando, vídeos de palhaçada, essas coisas, que são vídeos curtos, a pessoa se diverte, ela se anima, traz prazer, traz alegria, mas dali a pouco acabou a bateria do celular, acabou a alegria da pessoa. Se torna uma pessoa aborrecida, mal-humorada, irritadíssima, porque tirou dela aquilo que sustentava o seu prazer, a sua alegria. Isso é triste. Nós não estamos sabendo mais gerar prazer e alegria saudável nas nossas vidas. E a vida, como meu esposo disse aqui, é cheia de momentos, de tempos em tempos. Então, as crianças precisam entender que nem toda hora é hora de sorrir, nem toda hora é hora de dar gargalhada, nem toda hora ela vai ter aquilo para suprir a sua necessidade. Ela precisa ter outros caminhos para descobrir o prazer, a alegria de viver. E ela tem que entender também que na vida não vai só acontecer isso. E quando vir as outras coisas, a tristeza, a frustração, quando o pai diz não, a criança e o adolescente começa a não entender o que significa isso. Aí não aceita. Imagine o mal que nós estamos desenvolvendo nos nossos lares. Próxima tela. Na infância e adolescência, o desafio é maior, pois o cérebro ainda está em desenvolvimento e os jovens não possuem habilidades como controle dos impulsos e pensamento futuro. Estamos criando crianças, adolescentes, jovens e até adultos com um cérebro muito preguiçoso, não quer pensar mais, quer tudo pronto, porque a internet entrega tudo pronto. Então as crianças não querem mais usar a criatividade, não querem brincar com outras coisas. As crianças não estão tendo um sentimento que é muito bom e as pessoas acham que é ruim, que é o tédio. Todas as vezes que uma criança tem tédio, automaticamente o seu cérebro produz aquilo que nós chamamos de imaginação, e a imaginação gera uma criatividade. Então a criança vai perdendo, né? Se ela só quer o celular ali tudo pronto, fica vendo desenho, fica vendo vídeos e outras coisas. Então imagine, ela está perdendo essa comunicação com o seu cérebro, ou o cérebro está perdendo. O que nós podemos imaginar, irmão, pode ficar tranquilo com o sol aí, né? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Então vamos atentar mais para nossas crianças, adolescentes, jovens e por que não adultos. Hoje em dia já se fala do autismo digital. O que quer dizer isso? A criança não nasceu com autismo, mas de tanto incentivo das telas, ela pode vir a ter alguns sinais, sintomas de autismo, porque o seu cérebro está sendo danificado. Eu queria uma imagem, eu não consegui achar a imagem de um cérebro de uma criança normal, de um adolescente normal, e um cérebro de uma criança e adolescente com um consumo exagerado de telas. E é muito triste ver as áreas afetadas dessa criança e adolescente. Então é algo muito sério, irmãos, porque nós precisamos casar a fé com a ciência. Nós precisamos ter o conhecimento do que pode gerar nos nossos filhos, nossos netos, nas futuras gerações que virão, e precisamos orar para que este mal seja repreendido. De que forma? Educando a nós pais e educando certo as nossas crianças. Uma criança até 2 anos, ela pode ter quanto tempo de tela? Alguém sabe? 0.
Não pode ter estímulo nenhum de tela. E eu como mãe, eu esticaria até 5 anos. 2 anos ainda é muito pouco. Então, mesmo que seja, irmãos, aqueles vídeos de cristão, de louvorzinho, não é bom, não é o tipo de estímulo que o seu filho precisa agora. Seu filho precisa aprender a andar, a falar, a brincar, a se relacionar com você, vai chorar na igreja, deixa chorar, um dia ele vai dar glória a Deus. Um dia você também chorou, um dia você também causou em algum lugar, e sua mãe deu conta, né? Então, deixa a criança chorar, nada de dar celular não, porque um dia quando ele for criança, maior e adolescente, ele vai vir para a igreja e ao invés de ele abrir a Bíblia, ele vai abrir o celular, e vai começar a brincar no culto, e a palavra de Deus não vai entrar no coração dele, certo? Vai entrar vazio e vai sair pior ainda, não vai ter prazer de vir à casa de Deus, sabe por quê? Não vai sentir nada aqui. Então isso é muito sério e nós precisamos cuidar dessa futura geração que o Senhor colocou em nossas mãos. Então aqui, a próxima tela, aqui estão algumas recomendações para cultivar a moderação das telas, para a gente já ir para o final, porque é um assunto com muito conteúdo agora, porque os médicos, os cientistas, os psiquiatras, os pediatras estão muito preocupados com o que está acontecendo com as crianças, adolescentes e jovens. Uma geraçãozinha aí, uma turminha que não tolera nada, que responde, que grita, que está sempre mal-humorado, que só tem prazer se tiver com o celular ligado, não tem contentamento nas outras coisas, vai viajar, não olha a paisagem, não vê uma árvore, não vê uma planta, não vê uma flor, não vê uma nuvem. Lembra quando a gente sai com os nossos filhos e fala, olha aquela nuvem parece um cachorrinho, aquela nuvem parece um sorvete. Hoje já as crianças não fazem mais isso, entendeu? Já estão muito de localização. Por quê? Estão dentro do carro, estão no ônibus, estão indo para a escola, estão andando assim, ó. Vocês viram quanto o número de acidentes de veículos, caminhões, estão aumentando tanto? Porque as pessoas querem dirigir e olhar o celular. Tem uma notificação, quer saber o que aconteceu, não quer perder nada. Então vamos lá. Algumas são recomendações. Acorde, concordem, acertem entre família, que ninguém da família usará o celular durante as refeições. Se na sua casa já está todo mundo contaminado, viciado, não está tendo controle sobre isso, então vamos fazer um acordo a partir de hoje. Quando todos estiverem na mesa, ninguém usa o celular. Desativem as notificações no celular, para você quanto para as crianças. Junte-se para deletar aplicativos viciantes ou inúteis. Percebeu que fica muito tempo naquilo? Esses dias eu fui num lugar, e lugar público, está numa sala pequena, várias pessoas esperando um médico, e a mãe estava com a criança, e a criança com o tablet, e aquele negócio, tem alto. Aquilo foi entrando no meu cérebro assim, sabe? E eu falava assim, não é possível que essa mãe não está ouvindo, porque eu que sou mais velha, que já estou perdendo a audição, estou ouvindo. Como que a mãe que está do lado não está ouvindo? Mas a mãe estava fazendo o que também? No celular também. A pessoa deixa de ouvir, ela deixa de observar, ela deixa de prestar atenção no que o outro está fazendo, porque ela está no mundo virtual dela. Olha que perigo, irmãos. Então, não permita que seus filhos levem o celular para o quarto na hora de dormir, principalmente adolescentes, porque eu quero crer que aqui não tem nenhum pai ou mãe de criança que deixa a criança dormir com o celular. Aqui estão algumas recomendações para cultivar a moderação, mais alguns pontos. Respeite, já mudou, né? Obrigada. Respeite e priorize os compromissos da criança,
como exercício físico, encontro com os amigos. Então, se você não quer que seus filhos fiquem tanto tempo na tela, você tem que oferecer uma outra coisa. Depende da idade. Você vai ter que sentar junto, ensinar a brincar, gastar tempo, ler um livro junto. Ou então mandar a criança brincar lá fora, chutar uma bola, andar de bicicleta. Tira aquilo que está trazendo o prejuízo e ofereça algo para que esse cérebro tenha uma oxigenação e tire o foco daquilo que é viciante. E chame os amiguinhos, né, para brincar, não sei, a gente precisa ter sabedoria dentro do nosso lar, criar oportunidades, pedir a Deus estratégia para que a gente consiga avançar, né, nessa questão. Estabeleça horários para ligar e desligar o celular, praticando o jejum do celular. Tem algumas igrejas que eu até achava estranho. Eles fazem os propósitos e entre esses propósitos está o jejum de celular. E eu ficava pensando, para que isso? E não é que eles estão certos? A gente precisa se desintoxicar. E se algo tira a nossa atenção das coisas terrenas, imagine quanto as coisas celestiais. Se nós estamos longe do que está perto, imagine daquilo que a gente não vê. Nós estamos trocando, né? Estamos presos nas coisas dessa terra e estamos esquecendo das coisas que nos esperam lá em cima. E nossos filhos vão chegar lá? Nossos adolescentes vão chegar lá? Eles sabem o que está nos esperando lá? Ou você está perdendo a habilidade de ensinar o que está esperando a igreja do Senhor lá em cima? Então, se for preciso, utilize aplicativo nos próprios aparelhos para controlar o tempo de uso. Isso daqui é mais do que indicado para criança de uma certa idade, para adolescentes, principalmente jovens. Eles não gostam, porque nós vamos monitorar com quem estão conversando, aonde estão entrando, quanto tempo de tela estão usando. Aí alguém vai dizer, isso é invasão de privacidade, né? Os adolescentes assim ficam meio empurrados. Isso é invasão de privacidade. Eu quero ter minhas conversas. O dia que você sair da casa dos seus pais, o dia que você pagar suas contas, o dia que você lavar suas roupas, o dia que você cuidar dos teus filhos, você vai ter a sua privacidade. Enquanto os filhos estão sob a proteção, os cuidados do pai e da mãe, morando debaixo do mesmo teto, eles não têm privacidade. Se essa privacidade vai te gerar um mal, então para que tê-la? Estamos hoje enfrentando uma onda de pedófilos, uma onda de crimes pornográficos, de situações em que crianças e adolescentes são o alvo. E muitas vezes vocês passam desapercebidos por alguns vídeos, por algumas situações. Os pais nem sabem que os filhos estão vendo, estão tão distraídos que não conseguem acompanhar as telas dos filhos, porque quem tem um filho, tem 2 filhos, tem 3 filhos, são 3, 4, 5 celulares dentro de casa. Então, queridos, nós precisamos usar também a tecnologia a nosso favor, né? Não vai esperar algo ruim acontecer com a sua família para você correr atrás. Então, se tem a possibilidade, coloque aí no seu celular um aplicativo que vai te ajudar a supervisionar, a ajudar os seus filhos, a conversar com eles sobre o que é bom e o que não é bom. E para encerrar, isso não é fácil, porque nós estamos vivendo uma intoxicação digital. E essa intoxicação trouxe eras doentias para dentro da mente. A era da comparação de um ser humano com o outro. A era da necessidade neurótica do poder. A era da necessidade
ociosa de evidência social, a era da felicidade irreal. O que quer dizer isso? Quanto mais tempo eu passo nas redes sociais, isso já para os adolescentes, os maiores, eu fico me comparando, eu fico querendo ser alguém, eu fico querendo ter coisas que alguém tem, aí gera aquela frustração, aquele sentimento de que, por que eu não e os outros sim? Queridos, as redes sociais é uma terra sem dono. As pessoas postam coisas lá irreais. E ainda mais hoje agora, para piorar com a inteligência artificial, a gente já não sabe mais se o que a gente está vendo é real ou não. Então tem coisas que vieram para nos ajudar, sim, não é tudo ruim. Tem coisas que são boas, são produtivas, dá para estudar, dá para pesquisar, dá para conversar com os irmãos da igreja. Você pode postar uma foto? Posso, mas tem gente que não curte o processo. Ele quer mostrar para os outros que ele está fazendo algo. Isso é ruim. Primeiro, aproveite, depois poste. Tem gente que quer pôr uma roupa não para ela se sentir bonita, feliz. Não, ela quer postar para alguém ver e quer saber o que a pessoa vai dizer. Fica ali mendigando uma curtida, fica ali mendigando um comentário. Ah, ninguém curtiu minha foto, cai em depressão. Ah, fulana viaja o ano inteiro. Mentira, ela faz uma viagem e fica postando os pedacinhos. A pessoa vai jantar fora, vai passear com alguém e ela quer mostrar para todo mundo que ela está fazendo aquilo. Para quê? Tem hora que é legal postar. Se é algo produtivo, que vai ajudar as outras pessoas, se é uma informação, se são os trabalhos da igreja, ok, é algo que vai produzir algo bom na vida das pessoas. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque um vício, imagine que tristeza, irmãos, pensar numa criança viciada em telas, que vai precisar da ajuda do psiquiatra, que vai precisar de medicação para poder se abster disso, porque é um vício. Vai faltar dopamina, ela vai cair em depressão. Uma criança, um adolescente, um jovem, ela vai se sentir mal, ela vai sentir abstinência, e isso causa vários sintomas, sem falar o quanto está sendo prejudicial na escola, na sociedade. Acredite, irmãos, uma vez eu estava em casa assistindo um filme com meus filhos, meu esposo, e aquele dia foi muito cruel para mim, porque eu estava assistindo o filme, aí o meu celular vibrou, eu peguei, estava perto de mim, era o meu filho que estava na sala, e falou assim para mim: no final eles morrem. Falou do filme. Eu falei assim: como assim? Ele está aqui do meu lado e ele precisou usar o celular para falar comigo? Aí eu falei: tem alguma coisa errada? Muito errada nessa casa? Primeiro, que hoje em dia as pessoas ligam a televisão, mas não assistem a televisão, fica com o celular na mão também. Às vezes meu filho fala: mãe, você não está assistindo. Eu falo: eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo a televisão e vejo o celular. Eu vou mentir para ele? Ele sabe. Eu tenho um filho de 30 anos, um de 27 e o Gabriel de 13. Os dois mais velhos não tiveram telas nem televisão até os 5 anos de idade. E eu garanto para os irmãos que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. O Gabriel já cresceu num ambiente em que o irmão mais velho já tinha 16 anos. Já tinha celular. O irmão do meio, com 14 anos, já tinha celular. O pai e a mãe já tinham celular. Ele cresceu vendo as pessoas em volta dele usando o celular. E graças a Deus que a gente segurou um bom tempo. Ele brincou, ele fez coisas de criança. Mas chegou uma hora que viu: por que eu não posso ter um celular se todo mundo tem? Meus irmãos têm. E
Então nós estamos diante desse desafio, dentro da igreja, nas nossas casas. Então nós precisamos lutar, irmãos. A disciplina é algo que dói, a correção é algo que exige de nós. E eu quero falar para os irmãos que nós somos seres muito preguiçosos. Nós queremos tudo pronto. A gente quer se bobear com o neném já nasce andando, falando, e tira a fralda dele e vai lá na geladeira e pega na madeira e tome. Nós estamos diante dessa geração. Nós não queremos ter trabalho com nada, não queremos gastar tempo com nada, porque todos estão adoecendo mentalmente. Não queremos mais ser as famílias tradicionais, não queremos mais passar pelos processos. Nós queremos tudo pronto, só que o tudo pronto está saindo tudo errado, porque não foi isso que Deus planejou para nós. Por isso que nós temos que lutar contra as obras da carne, porque isso está trazendo todas essas manifestações dentro da nossa casa, a ira, a briga, a contenda, porque o pai não quer que o filho fique no celular, briga com ele, o filho não estuda, tira nota baixa e vira aquela confusão dentro de casa, a criança grita, esperneia, faz birra, porque quer o celular, a mãe fica nervosa e vira aquela confusão dentro de casa. E Deus quer que o fruto do Espírito habite em nossos lares, habite em nossa casa. Paz, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio. É isso que o Senhor quer para nós. Foi isso que Ele planejou. Mas nós estamos burlando aquilo que Deus planejou. Nós estamos atrapalhando o projeto de Deus dentro da nossa casa. E colocamos a culpa em quem? No diabo. Tudo é Ele. Queridos, nós temos consciência. Nós adultos sabemos o que é certo e o que é errado. Se estamos nos deixando levar pelo inimigo de nossas almas, então nós precisamos voltar às velhas práticas. Qual é ela? A oração, a leitura da palavra de Deus dentro dos nossos lares, o jejum. Vamos derrubar esse inimigo em nome de Jesus. O mesmo Deus que cura um câncer, Deus cura também do vício das telas. Só que precisa que eu faça algo. Se eu tenho vício em telas, eu posso ter telas? Não. Se eu não tenho controle sobre aquilo que eu faço, então eu posso fazer aquilo? Não. Porque no trabalho muitas pessoas não podem usar celular. Então você não usa, porque senão você vai perder o emprego. Então quer dizer que está te trazendo um prejuízo, então você obedece. E por que na nossa casa, mesmo sabendo que está trazendo prejuízo, nós estamos usando? Nossa família não é importante? É algo sério de pensar, irmãos. Sem falar tantas outras coisas que nós poderíamos trazer aqui nesta noite. Mas fica para uma próxima oportunidade. Espero que os irmãos tenham entendido, um pouco desse contexto mental. As nossas crianças precisam de mais atenção, os nossos filhos, o seu cônjuge. Quantos cônjuges vão dormir com o celular na mão? Um dorme e o outro fica na tela. Aí eu acho que é aquela palavra que Deus diz, um será levado, o outro será deixado. Acho que estamos vivendo esse tempo, Então que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia da nossa família, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, graça, para poder fazer o que tem que ser feito. Cuidar da nossa casa. Estamos correndo para todos os lados, irmãos, e estamos perdendo o que nós temos de mais precioso. Hoje os nossos filhos veem os pais não dando atenção para eles. Aí quando você estiver velho, você vai falar assim: meus filhos não me dão atenção. Meus filhos nem sentam para conversar comigo. Meus filhos nem mandam uma mensagem para mim para saber se eu estou vivo ou não. Mas o que os pais estão plantando agora? Que conexão você está tendo com o seu filho, com a sua filha, com a sua criança, com o seu adolescente? A pediatra recomenda que adolescentes até
os seus 18 anos de idade, usem apenas 2 horas de tela por dia. Ah, meu Deus do céu, irmã Glaucia, vai embora logo, né? Misericórdia, isso não é para mim não, essa pediatra aí não é de Deus. Mas vamos fazer o que é certo para colher o melhor de Deus na nossa vida. Isso serve para mim, para minha casa, e eu tenho certeza que para a sua família ou para alguém que você conhece. Se eu amo de verdade, então eu preciso valorizar a minha família, o meu maior patrimônio, porque senão está sendo vã a nossa fé, né? Se eu não tenho fé para ganhar os de casa, então eu estou tendo fé no quê? Que Deus nos guarde, irmãos. Podemos orar, irmãos? Perdoe que a irmã Glaucia fala muito, passei do horário, mas é algo que, se a gente falar muito corrido,